Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja, o último sermão em Josué, é ao mesmo tempo também de uma sincronia, encerrando o sermão temático Ações que auto-sabotam a igreja. Fizemos aí essa sincronia. E vamos iniciar lendo primeiro alguns textos, alguns parágrafos, algumas perícopes de Josué. E logo, como estamos encerrando a série, o primeiro capítulo de Josué. O primeiro capítulo de Josué. E a partir do primeiro versículo. O primeiro capítulo de Josué, palavra de Deus. Não permitam que nada e ninguém agora impeça que vocês escutem a voz de Deus. Vox Dei. Em o nome de Jesus Cristo, guarde o seu smartphone, não seja tentado a abrir o WhatsApp, o Instagram. Se você está ligando a sua Bíblia, nós não somos extremados, pode ligar a sua Bíblia no smartphone, mas coloque no modo avião, com exceção daqueles que estão sob alerta, porque trabalham em algum lugar e deixaram sob alerta. Tem um ente querido doente sob alerta, com exceção desses aí, coloque no modo avião e ligue a sua Bíblia. Mas ainda é melhor, incomparavelmente melhor, que você tenha a sua Bíblia impressa. Não vamos abandonar essa prática, não. Sem extremos, mas sempre com bom senso, sempre com sabedoria, ok? Então vamos lá, Josué, primeiro capítulo, até o versículo 9. Vamos fazer uma leitura como ato de adoração. De adoração, Edneia querida. Entendeu, Guilherme? Citar o nome das pessoas é um ato de adoração, especialmente num culto público. Pois a igreja não é feita de paredes, ela é feita de gente. Jesus chamou pelo nome Maria. Vamos ler. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Atentem para a leitura. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Que palavra maravilhosa! Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O 9, toda a igreja. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Entendeu, João? Por onde quer que andares. Mônica. E aí, a liderança foi assumida e ele deu o primeiro passo. E vamos ver o resultado disso? Capítulo 21 de Josué. O resultado dessa liderança de Josué.
capítulo 21, a partir do versículo 43. Quem passou o bastão para ele foi o próprio Deus. Meu servo Moisés é morto. Receba o bastão. Receba o bastão e você vai conduzir o meu povo até a terra. Calma, seja forte, seja corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Resultado desse, Josué 23, versículo 43 até o 45. Vamos ler juntos? Leitura como ato de adoração significa ler com a mente, ler com o coração, ler como se estivesse diretamente diante de Deus, visivelmente diante de Deus. Pois nós estamos, de fato, literalmente diante dele, pela fé. Juntos. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Toda a igreja. Tudo se cumpriu ao nosso Deus ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao Deus do pacto, ao Deus da aliança, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda. Agora vamos para o capítulo 24. Porque a semelhança do apóstolo Paulo, é claro, em alguns aspectos, temos aqui um discurso de despedida de Josué, velho, maduro, guerreiro. Ele faz um discurso de despedida e logo após o discurso de despedida, uma nota. Josué 24. Vejam como Josué terminou a carreira que Deus deu a ele como o líder, entre os líderes. Josué 24, versículo 29 até o 31. Perceba a conexão. O líder começou o ministério, está terminando. Vejam como termina. Vejam a cereja do bolo. Oh, Senhor, nos conceda isso um dia. Nos conceda o privilégio. Se o Senhor permitir que eu chegue aos 80 anos, eu tenho pedido isso a Ele. Que eu chegue com 80 anos, um dia possa ser esse o meu epitáfio. Andou com Deus. Não arredou o pé de Deus. Seu compromisso com Deus era notório a todos. Ele amava a Deus. Ele amava Jesus Cristo. Jaz um homem que amava Jesus Cristo. Aqui está. Amava Jesus Cristo. Josué 24, 29. Leitura como ato de adoração doxológica. Tanto uma leitura hermenêutica doxológica, como uma leitura verbal doxológica. Ato de adoração, vamos lá? Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, epitáfio, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Agora veja uma nota. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Todos juntos agora. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e de todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor para Israel. Que nota linda! O apóstolo Paulo, segundo a carta de Timóteo, se dirige ao seu filho na fé, ao seu mentoreado Timóteo, diz, segundo a carta de Timóteo, ele está na segunda prisão de Roma, dali ele foi para o cadafalso, dali ele saiu para ter sua cabeça decepada, sabedor disso, ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui é o próprio Deus que leva o narrador a dizer, todo o povo serviu ao Senhor, enquanto Josué e os anciãos
que viveram ainda, sobreviveram depois dele, e que tinham ciência de tudo que Deus havia feito. Que maravilha! É esse Josué no capítulo 24, bem antes dessa nota que diz: cuidado, para que vocês não se voltem novamente para os falsos deuses. Decidam, porque eu e a minha casa não precisamos de tempo para pensar. Serviremos ao Senhor. Homem de compromisso. Atentem para esses 3 textos dentro de uma conexão, de uma sincronia, e percebam o valor de uma liderança fiel. Na expansão da obra do Senhor, na expansão na obra do Senhor, o Senhor requer uma liderança fiel, uma liderança leal. E se vocês têm, eu creio que vocês têm uma liderança fiel aqui, louve a Deus por ela. Agradeça a Deus pelo vosso colégio pastoral, pelos vossos diáconos, por aqueles que lideram as sociedades internas, aqui fazendo uma aplicação estendida. Valorizem, porque é importante sim. Enquanto Josué estava de pé, o povo serviu ao Senhor, porque ele era fiel. Ele estava sempre ali chamando o povo para conversa, chamando os anciãos para uma conversa. Morreu, diz o texto, que os seus parceiros, os anciãos, que sobreviveram depois dele, nesse tempo ainda o povo estava de pé. Valorize. Valorize uma liderança fiel. Uma liderança fiel não tem preço. Uma liderança fiel é impagável. Não é à toa que o Senhor Deus faz questão de levar o escritor secundário a registrar isso. Serviu Israel ao Senhor enquanto Josué estava vivo e os anciãos que sobreviveram após ele. E tinham ciência do que Deus havia feito. Então está aí a lição para todos nós. Na expansão do reino de Deus, também é necessário lideranças. E segundo, é necessário a liderança fiel. É necessário lealdade. Agora é lealdade não só da liderança, é lealdade dos liderados. Notem que os anciãos, presbiteroi, quando foram traduzir do hebraico para o grego, é presbiteroi o plural. O singular é presbiteros. O singular no grego é presbiteroi. Anciãos, era uma liderança também ali. Então nós não somos presbiterianos aleatoriamente, não. Temos bases escriturísticas. Necessariamente não precisa ter o nome de igreja presbiteriana para ter esse governo de liderança. Mas está aí, ó. Nós temos bases veterotestamentárias, neotestamentárias. Mas veja o que é fidelidade. O líder caminhando com os outros líderes anciãos, Josué. O povo se manteve firme diante do Senhor. Josué partiu, mas os seus colegas, os seus parceiros continuaram firmes. Os anciãos que sobreviveram depois dele tinham ciência das obras do Senhor. Manteve o povo atualizado, firme no Senhor. Firme no Senhor. Então, dissemos aqui o quê? Para a expansão da obra do reino do Senhor é necessária liderança. Foi ele que quis assim. E segundo, mas é necessária uma liderança fiel. E terceiro, não é só liderança, tem que ser fiel e leal, não. A membresia tem que ser também uma membresia fiel, uma membresia leal na expansão da obra. Deus ama gente fiel também. Ele se agrada dos fiéis. Ele se agrada de homens leais. Ele se agrada de gente que não titubeia. Como ele se agradou de Caleb e Josué, quando antes desse cenário aí, 10 espias se rebelaram contra Moisés e tentou colocar o povo contra Moisés. Aí, de repente, quem aparece em cena e diz, alto lá. Em outras palavras, vocês vão apedrejá-los jamais. E a razão está aqui. De fato, os homens de lá são gigantes. Resumindo, mas não se esqueçam. O Deus que nos prometeu dar a terra, Ele nos dará. Louvado seja o Senhor pela vida de Josué e Caleb. Isso bem antes de Josué assumir a liderança. Aí agora é Josué que assume a liderança.
lidera o povo entra na terra, agora está velho, mas vem a notícia, Josué morreu. Mas aí vem a nota, o povo serviu ao Senhor, enquanto ele estava ali de pé. E até enquanto sobreviveram os anciãos que caminharam com Josué. Viram a importância disso? Agora, que pena. Vire a página de Juízes. Vire a página da sua Bíblia, agora já é Juízes. Morreu Josué. Aqueles anciãos que andaram com Josué e sobreviveram após ele um tempinho bom e segurou o bastão bem, também morreram. Olha o que aconteceu. Juízes capítulo 2, que tristeza. A partir do versículo 6. Precisamos segurar bem o bastão. E precisamos passar bem o bastão. Mas quem recebe o bastão tem que segurar bem o bastão para passar também bem o bastão. E assim até a volta do rei Raquel. Jesus Cristo, Sônia. Entende? Ives. Ed. A turma boa que está aí no pátio, viu? Estamos conectados daqui, tá bom? Juízes 2, versículo 6, vamos lá? Vejam só. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Serviu, novamente a nota, serviu o povo ao Senhor todos os dias de que, gente? De Josué. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, mais uma vez, repete aí, por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora, toda a igreja, faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o narrador continua. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada, agora observe a nota, foi também congregada a seus pais toda aquela e outra geração após eles. Ai, que nota triste. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram. Que tristeza. Versículo 11. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos... Gente de Deus, vocês se lembram do discurso de despedida de Josué no capítulo 24? Cuidado para vocês não voltarem a adorar os deuses dos vossos pais, lá na Mesopotâmia. Olha o que está acontecendo. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Que tristeza. Continua o texto. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses de gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Eu estou falando do povo de Deus, da antiga administração da aliança da graça. E vocês acham que se você lá estivesse e perguntasse a eles mesmos, vocês estão idolatrando, eles diriam, você está ficando doido. Nós só estamos adorando a Deus de outro jeito. Só estando dando outros nomes ao nosso Deus que nos tirou do Egito. Perceberam aí o que aconteceu? Aquela geração fiel passou. A geração que se levantou não conhecia o Senhor. Não conhecia os feitos do Senhor. E a consequência disso, virou as costas para o Senhor. Adorou aos deuses das nações pagãs que ainda restaram. Ou seja,
A geração que surgiu auto-sabotou, por um momento, o avanço do reino, da obra do Senhor. Auto-sabotou com a idolatria. Todo o alerta que Josué havia feito no capítulo 24. No 23, no 24 especialmente. Ele diz lá, gente, não deixe de amá-lo. Primeiro ele diz, não quebre a aliança do Senhor. E segundo, não deixe de amá-lo. O que eles fizeram? Quebraram a aliança do Senhor e deixaram de amá-lo. O resultado? Disciplina extraordinária de Deus. É só ler agora em casa, durante este mês. Faça isso, para o teu próprio bem. Leia esse livro de Juízes e você vai perceber. Até o último capítulo, o povo está assim, uma hora por cima, uma hora por baixo. Uma hora por cima, outra hora por baixo. O Senhor Deus levantava um juiz, libertava, quando eles se arrependiam. Libertação feita, povo livre, voltavam a pecar, se arrependiam. Deus levantava outro juiz, porque se arrependeram. Liberdade, voltaram a pecar. Vocês estão entendendo que Juízes é a história das ações que auto-sabotaram o próprio povo de Deus? O próprio povo de Deus levantou obstáculos para ele mesmo, ousou desafiar Deus. Dura coisa é tentar desafiar Deus, e aqui nós encontramos o próprio povo de Deus, o povo que se chamava pelo seu nome, desafiando-o, fazendo descaso da aliança que ele havia feito, aliança soberana, graciosa, unilateral, com termos por Deus estabelecidos, com bênção e com maldição. Se vocês me obedecerem, bênção. Se vocês me desobedecerem, maldição. É o que acontece aqui. Sempre que o povo desobedecia, a maldição disciplinar de Deus, o próprio Deus levantava um povo pagão para dar uma chicotada no seu povo. O povo se arrependia, levantava um juiz e vencia aquela nação que estava oprimindo o seu povo. O povo voltava a pecar, mais uma vez maldição. O povo se arrependeu, bênção, está lá, Deuteronômio 28, 29 e 30. E aí nós estamos na nova administração da Aliança da Graça. O Israel de Deus da nova administração da Aliança da Graça. Nós, como gentios, fomos enxertados na oliveira, Romanos. Por isso somos Israel de Deus. A igreja é feita de judeus e de gentios. Os eleitos do Senhor em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. É diferente hoje? É diferente hoje? O que é que estamos assistindo aí algumas igrejas do Senhor fazerem? Tentando dar um verniz de piedade, mas com ações que auto-sabotam a própria igreja. Ações que ofuscam o que a igreja é. Já dissemos aqui, a primeira, há 15 dias, pregamos aqui, uma ação da igreja que auto-sabota a expansão da obra. Concepções equivocadas sobre a igreja. Concepções equivocadas sobre a natureza da igreja. Já falamos aqui. E quando ela abraça essas concepções equivocadas sobre a natureza da igreja, a consequência disso, a igreja passa a ser qualquer outra coisa, menos igreja. Ela perde a sua identidade. Segundo, já dissemos aqui há 15 dias, a relativização da igreja. É a ilusão de que você pode ser cristão sem igreja. Você pode seguir Cristo sem igreja. Não existe, não tem respaldo bíblico para isso. Não relativize aquela por quem Cristo morreu, a igreja.
Não relativize esse ente chamado igreja por quem Cristo derramou o seu sangue. Ele a ama. Nós temos visto isso. Terceiro, dissemos aqui há 15 dias, a anarquização da igreja. É uma baderna em nome de Deus que algumas igrejas estão fazendo. É uma igreja que acolá acéfala, sem cabeça, sem liderança, e faz tudo isso tentando justificar. É em nome de Deus. Nem tudo que é feito em nome de Deus é. Eu vou repetir, nem tudo que é feito em nome de Deus é, queridos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, se vê muito por aí, igreja, pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de igreja, a igreja do Deus vivo e verdadeiro. E aí, citamos as três, não é? Relembramos as três ações que auto-sabotam a igreja. Primeiro, concepções equivocadas sobre a natureza da igreja. Segundo, relativização da igreja local, da igreja. Terceiro, anarquização da igreja, vem de anarquia. É um corpo sem cabeça. Juízes tem uma nota assim, Juízes 21. Como não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Se a gente, como liderança, subordinada ao dono da igreja, Jesus Cristo, se não liderarmos a igreja como o Senhor manda, ela vira uma anarquia, né? Um corpo acéfalo, cada um quer fazer do seu, não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito do dono dela. Ela só tem um noivo. Qual é o nome desse noivo? Diz aí bem alto, qual é o noivo? Quem é o noivo da igreja? Bem alto, igreja, não tenha vergonha. Igreja reformada também é empolgada, é entusiasmada. Quem é o dono da igreja? Então, quem diz como que é a noiva vestida, adornada, é Ele. E como é isso? Está aqui, ó. É Ele. É Ele que diz como é que quer as vestimentas para sua noiva, simbolicamente falando. É Ele que diz qual o adorno que Ele quer para ela. E onde é que está isso? As Escrituras Sagradas. Quarto lugar, a partir de agora. A apropriação da igreja. A apropriação da igreja. Como que é isso, pastor? A apropriação da igreja. Sabe o que é isso? A apropriação da igreja é quando a igreja passa a ser um feudo de uma pessoa, de um pastor, de uma dinastia pastoral. Agora virou modinha, né? Os estatutos de algumas igrejas está lá, o pastor titular morreu, assume o filho morreu, assume a filha morreu, assume o neto morreu, assume, é uma dinastia pastoral. Ei, a igreja não é minha, quem vai dizer, quem vai continuar depois de mim aqui, é o dono dela, Jesus Cristo, é Ele. Não, a apropriação da igreja é você achar que ela é propriedade sua, minha. Não. A quem pertence a igreja, gente? Deus seja louvado. Foi você, não foi, Jandira? Não tenha vergonha não, querida. Significa que você está na mesma vibe, como diz os jovens. Não tenha vergonha mesmo não. De novo, repita para mim aí, vá. A igreja de quem, Jandira? E ela ainda fez o ou. Eu não sei quem é que faz isso, não é? A igreja é de Jesus Cristo. É dele a igreja. Nós, como colégio pastoral, temos o prazer de dizer isso. E nós estamos aqui porque a igreja é dele. Nós temos zelo porque a igreja é dele. Nós zelamos por vocês porque vocês são dele. Vocês entenderam agora, jovens? Quando um presbítero chegar, te chamar e carinhosamente disser, não faça isso não, é o peso que está nas costas deles. Nas nossas costas. Os diáconos também. Eita coisa, Atos 20, 28. Olhai por vós,
e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, Same, vos constituiu bispos. Agora olha só, Tiala. Para pastoreardes a igreja de... Quem conhece aí Atos 28 completo? A igreja de... Eu vou começar de novo. Paulo faz um discurso de despedida dirigido ao colégio pastoral da igreja de Éfeso. E dentre outras verdades ele diz, olhai por vós, o texto está ali, já entregou, não foi? E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, olhai por vós, e por quem? Vamos ler o texto juntos? Atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu para pastoreardes a igreja de Deus. E ele aprofunda, a qual ele comprou com seu próprio... Então, quem sou eu para estar aqui querendo assumir o posto que é dele? Estou aqui como pastor porque ele, o dono essa temporada aqui, é com você. Até onde vai essa temporada é com ele. Até onde vai essa minha temporada aqui como docente da igreja, trabalhando de forma coesa e agradável com esse colégio pastoral, quem manda é ele. Esperamos no Senhor que seja por um bom tempo, não é? Mas quem manda é ele. Então, cuidado, viu? Graças ao Senhor, esta igreja está livre disso aqui. Mas sempre é bom fazer prevenção. O membro antigo de igreja tem que ser honrado, tem que ser valorizado, viu? Vamos aprender também a fazer isso, viu? Vamos aprender também a praticar a cultura da honra. Precisamos valorizar os membros antigos da igreja, os pioneiros. Aqui e acolá fazer até um culto de gratidão. Mas, ao mesmo tempo, é um alerta para os membros antigos. Com o tempo, sem perceber, eles vão se achando donos da igreja. Sempre fizemos assim, e ai de quem mexer assim. Fomos nós que iniciamos, foram vocês que iniciamos, Deus seja louvado, mas a igreja é do Senhor. Se for preciso mudar, pautado na palavra do Senhor, vai mudar, porque a igreja é do Senhor. Quinto lugar, esse está parecido com o outro, mas esse é mais afetivo. Sequestro afetivo da igreja. O que é isso, pastor? É um sequestro afetivo da igreja. É quando eu ouso sequestrar a igreja. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo que é melhor. Eu ouso sequestrar a igreja afetivamente. O que significa isso, pastor? É torná-la hiperdependente de mim para que nunca ela ouse me abandonar, me deixar. É trazê-la para realizar os meus projetos, muitas vezes megalomaníacos. Entende? E para que eu traga a igreja para atender aos meus projetos megalomaníacos, eu preciso sequestrá-la afetivamente. Que o Senhor nos livre dessa praga do sequestro afetivo. Pastor, tem alguma ilustração bíblica para dar um exemplo disso? Tem. Qual foi o filho de Davi? Teve um filho de Davi que tentou fazer isso. Tentou sequestrar o coração do povo para tomar o lugar do pai. Qual foi o nome do homem? Absalão, gente, leia o texto lá, que eles é muito forte aquilo. Ele foi para a entrada do palácio, onde o povo ia para poder consultar Davi. O que ele fazia? Ele está muito ocupado, ele não vai atender vocês, eu estou aqui para resolver o problema. Olha só que... Isso, guerreiro. Isso, de novo, repete, guerreiro. Tramóia. Agora, veja que foi legal essa. Veja que expediente do inferno. Ele chegou lá ele chegou todo... ele não vai resolver o problema, ele não está nem aí. Eu estou aqui para resolver o problema. Isso é sequestro afetivo. Em o nome de Jesus Cristo, esse colégio pastoral jamais irá sequestrar vocês afetivamente. O amor supremo de vocês é para com Ele. E vocês devem nos amar como consequência disso. A Jesus Cristo toda a glória.
Aqui não é o meu projeto, os nossos projetos, é o projeto do dono da igreja, Jesus Cristo. João Vanberto Guerreiro. Vanberto está no perspectiva, hein? Está uma benção perspectiva. Calma, vai ter a turma 2 o ano que vem, 26, 27. Até lá, graças a Deus, vocês são membros de uma igreja missional, missionária. Estamos juntos. Não faça isso. Não cometa esse sequestro afetivo. Sexto lugar, uma hierarquização mundana da igreja. Se tem anarquização, um corpo sem cabeça, sem liderança, tem o outro extremo, hierarquização mundana. O que é isso, pastor? É quando a burocratização engessa a igreja. Burocracia, sim. Nosso Deus é o Deus de ordem, querido. Ele poderia ter feito os céus e a terra apenas em um segundo. Haja e tudo, mas para o nosso bem, didaticamente, ele resolve fazer em 6 dias. E no 7º ainda, abençoar o 7º dia, o Shabá cristão, que hoje é o dia do Senhor. Na antiga administração da Aliança da Graça, era o 7º. Continua vigente a contagem. Na nova administração da Aliança da Graça, o 7º dia é o domingo. Primeiro dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Agora é o primeiro. É o nosso Shabá. Nada de hierarquização mundana da igreja. Isso faz mal à igreja. Efésios 4:12. Abra uma Bíblia aí comigo. O remédio de Deus é esse aqui, Efésios 4:12. Hierarquização da igreja significa burocratização que engessa a igreja. Ronaldo Lindório, naquele livraço dele, Plantando Igreja, tem um capítulo, Lucas, Laís, Breno Luiz, falando sobre gigantismo eclesial. O que é gigantismo eclesial para Ronaldo Lindório? Eclesial é sinônimo de igreja. Gigantismo é um quadro clínico de uma enfermidade que o ser humano pode sofrer. É um crescimento desorganizado, só que é um crescimento que atrapalha a própria pessoa até de caminhar. Ronaldo Lindório, como é um mestre em missiologia, ele pegou um gancho e disse: o gigantismo na igreja também é isso. Ela vai ficando com uma estrutura tão pesada, tão burocratizada, que a igreja não consegue mais ser missional, não consegue mais ser missionária, não consegue mais se mover. Entenderam agora? Efésios 4:12. O 11 e o 12 é melhor para não ficar muito cortado o texto aí. Todos juntos. E ele mesmo concedeu uns e outros para, e outros para, e outros para. Qual a finalidade disso, queridos? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para aí. Sabe o que significa isso aí? Treinamento dos santos. Para treinar os santos, para equipar os santos. E esses santos, uma vez equipados, treinados, agora lê o resto. Para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Dos santos, dos crentes, dos discípulos. Agora vamos lá. Para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que temos batido na tecla aqui. Lembra daquela primeira? A inatividade dos dons auto-sabota a igreja? Foi o primeiro sermão. E o primeiro ponto. A inatividade dos dons. Quando você ousa pegar o dom que Deus te deu. Querida Débora Leal. Eduarda, você tem talento, hein? Vamos começar pelas quintas-feiras. Quando você ousa pegar o dom que Deus te deu e decide não usá-lo, você está desafiando o próprio dono dos dons. E você está fazendo mal à própria igreja. Inatividade dos dons, queridos.
Resumindo aí esse sexto ponto, com o remédio de uma frase que temos usado aqui, ela não é nossa, mas é chamado isso de compartilhamento de conhecimento. Uns têm uma ideia e, usando aí a neurolinguística e outras ferramentas mais aí de Deus, da ciência, elaboram até novas palavras. Não é o caso dessa, não. Mas observem, aqui dentro somos todos... Eu vou citar até vocês gravarem. Aqui dentro somos todos... Lá fora somos todos... E em todo tempo e em todo lugar... De novo. Aqui dentro somos todos... Lá fora somos todos... Em todo tempo e em todo lugar... Só que a hierarquização mundana, ela atrapalha isso. Que coisa linda o dia de ontem. Parabéns ao PH e à nossa SAF. É para se pensar mesmo, Juan, querido. UPA. Num espaço da igreja estava o PH com o livro Homens Mais Parecidos com Cristo. No outro espaço da igreja, a SAF com o livro Mulheres Mais Parecidas com Cristo. É isso. Você percebe quando a igreja está ficando saudável, mais e mais saudável, é quando justamente cada um começa a servir conforme o dom que recebeu. Hierarquia bíblica e santa, sim. Hierarquização mundana, não. Sétimo lugar, de uma ação que auto-sabota a igreja. Isso aqui já citamos com frequência, mas vamos sempre relembrar. É a temática principal do curso Perspectiva. E o papai John Piper, naquele livro dele, Paixão pela Glória de Deus, ou melhor, Alegre-se os Povos. Quem tem esse livro aí, Alegre-se os Povos? Olha lá, Rosa tem. Quem mais tem? Alegre-se os Povos. Você quer aquecer o teu coração quanto a adoração e missões, missão e adoração? Leia esse livro em nome de Jesus Cristo. Alegre-se os Povos. Gui, Lerme, a Cássia, que estão em Perspectiva, Juan, Vamberto, os guerreiros aqui com certeza já leram. Tem e-book hoje em dia dele, mas é melhor impresso. Alegre-se os povos. Por quê? O último ponto, auto-sabota a igreja quando ela desconecta. Quando a igreja se desconecta dos propósitos que Deus estabeleceu para ela e, consequentemente, do propósito maior. Quando a igreja se desconecta dos propósitos, plural, que Deus estabeleceu para ela, e como consequência do propósito maior, ela se auto-sabota. E já citamos isso recentemente. Quais os propósitos da igreja no plural? Mateus 28. Mateus 28, propósitos e propósito maior. Propósitos, meio e propósito, fim supremo. Vamos ler Mateus 28? E aqui e acolá, precisamos vigiar para que a igreja não se desconecte desses propósitos que o próprio Deus estabeleceu e, consequentemente, do propósito maior. Vamos ler juntos? Todos juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu. Propósitos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, agora plantando igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora discipulado contínuo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, agora consolo, promessa, condição, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí nós temos os propósitos. E qual é o propósito maior para o qual esses aí devem convergir? Romanos 11, 36, projeta aí. E a canção que foi cantada hoje pela manhã, foi cantada há pouco, será cantada agora. Porque tem tudo a ver com isso, gente. Vamos ler aí, o propósito maior está aí. Ó. Propósitos menores que devem convergir para o propósito maior. Todos juntos. Porque dele, e por meio dele, e para ele,
são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, cuidado para que não desconectemos dos propósitos que Deus estabeleceu para nós e, consequentemente, do propósito maior, que é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Segundo o Salmo 67, ver as nações louvando a Deus. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Esse é o propósito maior. E aí, como nós todos repetimos, uma frase que John Piper resume muito bem o livro dele. Alegre-se os povos. Missões, adoração, melhor dizendo. Grave essa. Você já leu por aí, talvez tenha esquecido. Essa é demais. Eu lembro para mim com frequência. A adoração é o combustível e a meta das missões. Vamos gravar agora? A adoração é o combustível e a meta das missões. Gravaram? Toda a igreja agora. A adoração é o combustível e a meta das missões. Para gravar mesmo agora, por último. A adoração é o combustível e a meta para missões. Missões é um meio. O fim principal é ver Jesus Cristo sendo amado, obedecido, glorificado.